Muitos são os nomes que definem o habitat popular nas margens urbanas, tanto pelas instituições de pesquisa e universidades, quanto pelos órgãos governamentais e agências internacionais. Frequentemente são lidos pelas suas ausências, pelo que não têm e pelo que não são. Os adjetivos que se assumem têm sido entraves importantes à não legitimação e reconhecimento, de fato e por direito, dos grupos sociais em seus lugares de origem. A insegurança da posse se desdobra em inúmeros exemplos de negação desses territórios e transferência das famílias para áreas dispersas e periféricas, com muitos constrangimentos socioterritoriais. Nós somos gente. Não é por sermos pobres, que nem somos pobres, né? Eu nunca quero falar isso. Porque pobre não somos. Nós somos ricos. Ricos de amor, ricos de espírito, ricos de coisas para dar. Riquíssimos. E nós conseguimos passar essa riqueza ao mundo inteiro. Esses territórios reúnem diversas experiências de apropriação e autoprodução do espaço com base no recurso dos próprios moradores, físicos, econômicos, sociais e políticos. Possuem também singulares manifestações culturais e práticas de entreajuda para a sobrevivência no cotidiano, diante de um cenário estrutural de desigualdade. Trazer à tona o seu reconhecimento a partir de suas especificidades, suas forças e resistência coletiva iluminada pela noção de direitos é urgente. Diversas são as práticas no campo da arquitetura e urbanismo que se baseiam em processos alternativos, colaborativos e sustentáveis, abrindo brechas nas formas de atuação hegemônica e situando o profissional como mediador ou assessor técnico no enfrentamento das demandas populares, no campo e na cidade. É fundamental que os processos partam do acolhimento e troca de saberes, da inclusão das práticas do cotidiano, bem como das capacidades criativas e das energias locais. Apesar de tudo isso, as pessoas não perderam muito, não perderam fé, não perderam esperança. As pessoas ainda conseguem sorrir. Às vezes há pessoas que perguntam como vocês conseguem sorrir. E eu ainda sorrio mais porque ainda me dá graça. Como é que a pessoa vive sem sorrir? Não existe, né? Eu acho que mesmo